Os filhos de Caim eram pessoas que nasceram de uma família começada por alguém que fez algo muito errado. Antes da grande inundação que cobriu toda a terra, como conta a Bíblia no livro de Gênesis, Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Ele ficou com ciúmes e muita raiva e acabou matando seu irmão Abel. Por causa desse ato terrível, Caim recebeu um castigo e teve que viver andando sem parar pelo mundo, até que se fixou em um lugar chamado Nod, que ficava a leste do Jardim do Éden. A Bíblia nos conta que Caim teve um filho chamado Enoque. Este foi o começo de uma família que, com o passar do tempo, criou muitas coisas novas e interessantes, mas também se afastou muito de Deus e fez coisas muito ruins. O livro de Gênesis diz que Caim, depois de se afastar de Deus, se casou com sua esposa e ela deu à luz Enoque. Nessa época, Caim construiu uma cidade e colocou o nome de seu filho nela. Talvez Caim tenha construído essa cidade para tentar se sentir mais seguro e não precisar andar sem rumo como Deus havia dito que ele teria que fazer. Construir uma cidade foi um grande passo para os humanos daquela época. Mostrava que eles estavam aprendendo a viver juntos e criar novas ferramentas. Mas é importante lembrar que essa cidade não foi feita para agradar a Deus, mas sim porque Caim queria escapar do castigo que Deus lhe deu. Antes de continuar o vídeo, pense se essa história está te ensinando algo valioso e fortalecendo sua fé. Imagine quantas vidas podem ser tocadas. Deixe seu like, comente amém e compartilhe essa mensagem após terminar de assistir. No capítulo 4 de Gênesis, vemos os nomes dos filhos e netos de Caim: Irade, Meugel, Metusael e Lameque. A Bíblia não conta muito sobre eles, por isso algumas pessoas procuram histórias fora da Bíblia para saber mais. Mas o que sabemos com certeza é que, apesar de criarem coisas novas e úteis, eles continuaram fazendo coisas ruins, passando esse comportamento de pai para filho. A família de Caim, que começou com um ato de violência quando ele matou Abel, mostra como o mal pode crescer em todas as partes da vida das pessoas, no jeito de viver com os outros, nas coisas que criam e até na maneira como pensam sobre Deus. Caim foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Meujuel. Meujuel foi pai de Metusael. E Metusael teve um filho chamado Lameque. É importante não confundir estes com outros dois homens da Bíblia que têm os mesmos nomes, Enoque e Lameque, mas que vieram da família de Sete, outro filho de Adão e Eva. A Bíblia diz que a família de Caim foi se afastando cada vez mais de Deus. Falando especialmente de Lameque, da família de Caim, ele foi o primeiro homem na Bíblia a ter duas esposas, algo que não era como Deus queria desde o começo do mundo. O nome de uma esposa era Ada e o nome da outra era Zilá. Lameque não só teve duas esposas, mas também se orgulhava de ser violento. Em Gênesis capítulo 4, 06, versículo 23, vemos que Lameque cantou uma música para suas esposas, provavelmente para se gabar de ter matado duas pessoas. Ele disse: "Oh, são minhas esposas, prestem atenção no que digo. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me pisou. Se quem machucar Caim, será castigado 7 vezes. Quem me machucar, será castigado 77 vezes." Muitos estudiosos acham que essa música mostra que Lameque se achava ainda mais violento que Caim e que, se Deus prometeu proteger Caim, ele, Lameque, se vingaria muito mais de quem o machucasse. Isso mostra como ele era arrogante e cruel, sem nenhum sentimento de amor pelos outros. Em algumas histórias antigas dos judeus, há a ideia de que Lameque teria matado o próprio Caim por engano. Essas lendas contam que, durante uma caçada, Lameque confundiu Caim com um animal e, sem ver direito, atirou uma flecha que matou seu bisavô. Essas histórias não estão na Bíblia. São apenas lendas, mas mostram como os judeus antigos imaginavam o fim de Caim e como sua família estava sempre ligada à violência. A Bíblia também fala de 3 filhos de Lameque, cada um responsável por criar algo importante para a humanidade: Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Eles mostram que mesmo pessoas de uma família que se afastou de Deus podiam ter talentos e criar coisas boas que ajudaram todas as pessoas depois deles. Jibal foi o primeiro a morar em tendas e criar animais. Ele foi quem ensinou as pessoas a serem pastores e viverem mudando de lugar para alimentar seus animais. Jubal foi o primeiro músico que se tem notícia.
Ele inventou instrumentos como a harpa e a flauta. E Tubal-Caim foi o primeiro a trabalhar com metais como cobre e ferro, fazendo ferramentas e objetos úteis. É importante notar que criar gado, fazer música e trabalhar com metais não são coisas ruins. Essas habilidades podem ser usadas para o bem ou para o mal, mas a vida de Lameque mostra que pessoas longe de Deus tendem a usar essas habilidades de maneira errada e destrutiva. Por exemplo, logo depois de falar de Jubal como o inventor da música, a Bíblia conta sobre a música cruel de Lameque, onde ele se gaba de matar pessoas. Vemos então a música, que deveria ser algo bonito, sendo usada para falar de coisas ruins. Depois que Caim matou Abel, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. Seu nome em hebraico significa concedido ou colocado, porque Deus o deu para substituir Abel. Sete começou uma família diferente, de pessoas que amavam a Deus. A família de Sete, descrita em Gênesis 5, inclui nomes importantes como Enós, Enoque, que andou com Deus, e Matusalém, o homem que viveu mais tempo na Bíblia. Dessa família veio Noé, que Deus usou para salvar a vida na terra durante a grande inundação. Mas com o tempo, a família boa de Sete se misturou com a família ruim de Caim, e isso fez com que quase todas as pessoas se tornassem más. Muitos acreditam que os filhos de Deus mencionados em Gênesis 6 eram os descendentes de Sete, enquanto as filhas dos homens eram as mulheres da família de Caim. Quando as duas famílias se juntaram em casamentos, toda a humanidade ficou muito corrompida. Surgiram então homens valentes que não eram bons, mas sim violentos e maus. Embora muitos imaginem que os nefilins dessa época eram gigantes, a melhor tradução dessa palavra hebraica parece indicar homens poderosos que maltratavam as pessoas e eram violentos. Com essa mistura das duas famílias, a Bíblia diz que a maldade das pessoas se multiplicou tanto que todos os pensamentos do coração humano eram maus o tempo todo. Isso levou Deus a decidir enviar uma grande inundação para limpar a terra. Deus escolheu Noé, um homem bom, para construir um grande barco. A arca onde ele, sua família e muitos animais poderiam se salvar. A partir de Noé, a humanidade teria um novo começo. Estudiosos debatem se essa inundação cobriu toda a Terra ou apenas uma região, e se há evidências de que isso realmente aconteceu. Mas a mensagem principal dessa história é que Deus castiga o mal, mas também oferece um caminho de salvação para quem confia nele. Voltando aos filhos de Caim, a Bíblia diz que toda essa família estava tão corrompida que, junto com todas as outras pessoas más, foi levada pelas águas da inundação. Não há menção de sobreviventes dessa família. Quando a Bíblia conta que apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles entraram na arca, entende-se que ninguém mais escapou. Algumas pessoas pensam que talvez uma das noras de Noé fosse da família de Caim, mas não há nada na Bíblia que indique isso. O fato de o mal ter continuado na humanidade depois da inundação não significa que alguém da família de Caim sobreviveu, mas sim que, depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, todas as pessoas foram afetadas pelo mal. Assim, a maioria dos estudiosos concorda que a família de Caim realmente acabou com a grande inundação. Contudo, os avanços que eles criaram, como a criação de gado, a música e o trabalho com metais, continuaram sendo úteis para as pessoas depois da inundação. Muito desse conhecimento pode ter sido preservado por Noé e sua família ou redescoberto mais tarde. A história dos filhos de Caim nos ensina algumas lições importantes. Primeiro, ela mostra que Deus está no controle da história humana. Apesar de quanta maldade exista, Deus nunca perde o controle. Ele permitiu que a família de Caim criasse coisas úteis, mas quando a maldade ficou grande demais, Deus trouxe o castigo da inundação, mas também salvou Noé e sua família. Segundo, essa história nos ensina sobre os talentos que Deus dá e a responsabilidade de usá-los bem. O fato de Jabal, Jubal e Tubal-Caim, todos da família de Caim, terem sido os primeiros em áreas tão importantes, mostra que Deus dá talentos a todas as pessoas, não só as que creem nele.
A bondade de Deus se mostra para toda a humanidade, dando a homens e mulheres habilidades que, se bem usadas, podem trazer benefícios para todos. Mas a Bíblia também mostra que essas mesmas habilidades podem ser usadas para o mal quando o coração humano é dominado pelo pecado. Exemplos como o de Lameque mostram como alguém pode usar ferramentas avançadas, possivelmente armas melhores graças a Tubal-Caim, com um coração cheio de orgulho e crueldade. A família de Caim ilustra de modo triste como o mal, quando não é parado, leva a uma decadência contínua tanto da pessoa quanto da sociedade. Caim começou esse caminho triste ao matar seu irmão, mas não se arrependeu nem procurou fazer as pazes com Deus. Seus descendentes continuaram nesse caminho de rebeldia. O final dessa história foi quando a família de Sete, que antes amava Deus, se misturou com a família de Caim e também se tornou má. Dessa mistura resultou uma maldade tão grande que Deus teve que mandar a inundação. Mas apesar do triste fim da família de Caim, a história da humanidade não acabou ali. Noé e sua família recomeçaram, e Deus fez uma promessa, mostrando o arco-íris como sinal de que nunca mais destruiria a terra com água. Esse recomeço aponta para a salvação que viria muito tempo depois com Jesus Cristo. O triste fim dos filhos de Caim não é apenas sobre eles desaparecerem na grande inundação, é sobre toda a história de como eles se afastaram de Deus, desde Caim até Lameque e seus filhos. Como vimos, os descendentes de Caim foram responsáveis por avanços importantes na história da humanidade, mas em vez de usar essas descobertas para viver melhor, eles as usaram para a violência e o orgulho. A Bíblia diz que a família de Caim estava profundamente envolvida em práticas contra a vontade de Deus. E quando se misturou com a família de Sete, em vez de melhorar, fez com que mais pessoas se tornassem más, levando ao castigo da grande inundação. Portanto, a história das primeiras gerações nos mostra que Deus, em sua soberania, castiga o mal, mas também preserva pessoas fiéis e prepara um caminho de graça e salvação que se cumpriu completamente em Jesus, que viria séculos depois. Assim, o triste fim dos filhos de Caim serve como exemplo do que acontece quando as pessoas abraçam o mal sem arrependimento, indo contra o chamado de Deus para uma vida de obediência e graça. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e comentar que história bíblica você gostaria de ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir e Deus te abençoe.